Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder voltar a falar com você através deste canal. Estamos aqui reunidos para juntos meditarmos na bendita palavra do nosso Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 46, onde vamos juntos meditarmos na bendita palavra de Deus. Isaías 46, versos 1 a 4, diz assim: Bel se encurva, Nebo se rebaixa, seus ídolos são colocados sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são pesadas para as bestas já cansadas. Juntos se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga, eles mesmos vão para o cativeiro. Ó linhagem de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vós é quem tenho carregado desde o ventre materno, e segurado desde o nascimento, ouve-me. Eu serei o mesmo até a vossa velhice, e ainda na vossa idade avançada, eu vos carregarei, eu vos criei, e vos levarei. Sim, eu vos carregarei e vos livrarei. Amém? Ore comigo. Senhor nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou grato a Ti por esta palavra. E agora, Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que fale aos nossos corações, que abençoe cada um dos ouvintes deste canal. Que o amor de Deus, a bondade de Deus, a graça do Senhor Jesus esteja falando a este coração para a glória do nome de Jesus. Eu oro agradecidamente, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, eu quero meditar com vocês nessa oportunidade sobre o seguinte tema: quem é o seu Deus? Se você fosse parado por um repórter em alguma avenida das nossas cidades, ou no portão da sua casa, no seu trabalho, na escola, não importa onde fosse, se um repórter de televisão chegasse perto de você, colocasse o microfone diante de você e as câmeras focando em você e perguntasse quem é o seu Deus, qual a resposta você daria para este repórter? O povo brasileiro é um povo extremamente religioso. Nós temos pelo costume de dizer, até mesmo sem pensar, Deus te abençoe, vai com Deus, Deus te guarde, entregue nas mãos de Deus. É um discurso que é feito por quase 100% da população brasileira. Mas na prática, na realidade, no dia a dia, confiamos em Deus? Sabemos quem é o nosso Deus? Eu quero dizer para você que você pode procurar Deus em vários lugares, mas você vai encontrar Deus através das Escrituras, muito mais perto do que você possa imaginar. E esse texto mostra um pouco dessa situação de conhecermos este Deus. Esse texto, o profeta Isaías, inspirado pelo próprio Deus, o escreveu para trazer esperança para o povo que estava no cativeiro. O povo que estava no cativeiro, eles estavam um pouco confusos, com bastante medo, inseguro do que seria do seu futuro, sua vida, sua história, sua família, suas raízes, onde tudo isso iria parar, já que eles estavam distante do templo que havia até mesmo sido destruído. Eles estavam sendo escravos no cativeiro da Babilônia. O que fazer diante de situações como essa, em que a identidade parece que se perdeu? Não sabemos mais quem somos, pensava o povo de Israel. Então lá nesse cativeiro, imagina a situação de algum babilônio chegar perto dele, trazendo lá aquela imagem de mármore, grandona, bonita, e eles perguntam, quem é esse? Israel pergunta e fala, esse aqui é o nosso Deus. Quem é esse aqui? É Bel. E quem é esse outro aqui? Esse aqui é o outro Deus nosso, esse aqui é o Nebo. Tá vendo? São entre os milhares de deuses que nós temos, esses são os mais poderosos, que são deuses de guerra, que nos acompanham para a guerra, que aliás, eles nos acompanharam e foram lá na nação de vocês, derrubaram os muros, deturparam o templo, acabou com vocês,
e trouxe vocês para o cativeiro. Agora vocês são aqui escravos, graças a esse Deus. Então o povo de Israel, que sempre soube que existia um único Deus, nesse momento eu imagino que eles ficam abalados. E eles começam a pensar, será que o nosso Deus, que os profetas prometeram, que Moisés disse para os nossos antepassados, que Davi cantou nos Salmos, será que o nosso Deus realmente está no controle? Será que o nosso Deus continua vivo, forte, com mão poderosa, agindo? Por que ele não está fazendo nada? Começa a surgir pergunta. O medo começa a tomar conta. Neste momento, Deus, através do profeta Isaías, se revela para este povo. Deus mostra para eles uma imagem viva, dizendo assim, olha para o Deus Bel, olha para o Deus Nebo. Está vendo? Eles estão sendo colocados numa carroça agora. Por que eles estão sendo colocados na carroça? Porque eles são falsos, eles precisam ser carregados. Eles não conseguem caminhar com as próprias pernas. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm perna, mas eles não caminham. Eles são falsos, eles são ídolos. E o povo de Israel olha aquela cena de forma assustadora, pensando, o que é isso? Com isso nós chegamos à conclusão, nem todo Deus é Deus. Existe um único Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que governa toda a história com a sua mão poderosa. Esse é o nosso Deus, o nosso Salvador, é Jesus Cristo, que age nas nossas vidas através do Espírito Santo. É o Deus Criador dos céus e da terra, está no controle de todas as coisas. Mas existem os deuses falsos. Os deuses falsos não são sempre como o Bel e como o Nebo. Existem os deuses que são criados por nossos corações, por nosso egoísmo. E um dos principais deuses que tem matado as pessoas, que tem acabado com a sociedade, é o Deus do engano, aquele que engana nossos corações. E esse Deus, é nós que estamos o criando, é nós que fazemos eles, é nós que acreditamos nele. É hora de você parar de olhar para os desejos do seu próprio coração, parar de olhar para as vaidades pessoais da sua vida e colocar os seus olhos em Jesus. Faça isso hoje, porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Jesus pode voltar hoje. Como está a sua alma diante de Deus? Como está o seu coração diante de Deus? Talvez você afastou da igreja, talvez você pecou, talvez você nunca quis se aproximar dos caminhos do Senhor. Eu convido você a assumir um compromisso, a não acreditar nos falsos deuses, mas a voltar para Jesus, o único que pode salvar a sua vida. E a segunda lição que nós aprendemos neste texto, até agora nós pensamos nos 2 primeiros versos, e agora nós vamos para o 3º e 4º verso, analisar eles de maneira bem rápida, mas objetiva, para falar ao seu coração. Quem é o seu Deus? É a pergunta que nós estamos fazendo e queremos responder. É aquele que cuida de nós antes de nós nascermos. Sabia disso? Deus está cuidando de você antes de você nascer. Olha comigo o verso 3. Ó linhagem de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vós a quem tenho carregado desde o ventre materno e segurado desde o nascimento, ouve-me. Deus está dizendo assim, desde o dia em que você nem pensava em nascer, você era um minúsculo embrião no ventre de sua mãe. Eu estava cuidando de todos os detalhes, olhando os seus olhinhos, suas perninhas, todo o seu corpo se formando e vendo o dia em que você tentou romper ali e sair da barriga da sua mãe. Desde o dia que você amamentou pela primeira vez, os primeiros passinhos seus, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, eu estou cuidando de você. Quem é o seu Deus? Ele diz aqui, é aquele que cuida de você antes de você nascer. Você está aqui hoje, é porque Deus cuidou de você até hoje.
E a terceira lição que eu aprendo com este texto: quem é este Deus? Para responder essa pergunta, eu aprendo a terceira lição no versículo 4, na parte A dele. É aquele que nos acompanha por toda a nossa vida. Veja comigo o que diz o verso 4, na primeira parte. Eu serei o mesmo até a vossa velhice, e ainda na vossa idade avançada eu vos carregarei. Louvado seja Deus! Nós não estamos sozinhos nessa terra. Nós não fomos criados e deixados à própria sorte. Deus está cuidando de nós. Deus tem nos abençoado, amados. A mão de Deus, ela está estendida para trazer bênçãos sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Você crê que a mão de Deus, ela não está encolhida? A única coisa, diz Isaías, que faz separação entre nós e o nosso Deus é o nosso pecado. Por isso nós devemos urgentemente abandonar o pecado e voltar os nossos olhos para Deus, o nosso Salvador, para Deus, o nosso resgatador, para Deus, o nosso Criador, para Deus, aquele que conduz as nossas vidas em segurança. Volte os seus olhos para Deus enquanto você tem oportunidade, porque respondendo a você quem é o seu Deus, quem é o meu Deus, quem é o nosso Deus, é aquele que conduz a nossa história com segurança. É a quarta lição que esse texto nos ensina, que está na parte B do versículo 4. Sim, eu vos carregarei e vos livrarei. Eu vos criei, vos levarei. Sim, eu vos carregarei e vos livrarei. Deus está falando neste texto que Ele não só nos leva, Ele nos carrega. Isso é segurança, isso é garantia de que nós não vamos estar sozinhos, de que Ele vai nos acompanhar em todos os momentos da nossa vida, nos momentos bons, nos momentos ruins. Tem uma parábola moderna chamada Pegadas na Areia. Quando eu era mais jovem, quase todas as casas que eu entrava, eu via aquele calendário de parede colocado na porta das casas, e a maioria desses calendários tinha essa parábola. Linda história. A pessoa vai caminhando e ela olha e ela vê 2 pares de pegadas na areia, mas tem um momento que ela olha e ela vê só um par de pegadas, então ela pergunta para Deus, no momento mais difícil, eu caminhei sozinho, e Deus fala assim, não, no momento mais difícil você vê só um par de pegada, porque eu te carreguei no colo. Quantas vezes, amados, nas nossas vidas, Deus tem nos carregado em seu colo. Deus tem nos sustentado com a tua mão de poder e graça. Eu estou feliz. Eu já tenho 48 anos de idade. E eu já tenho quase 30 anos de vida cristã. Está faltando um pouquinho aí, uns 2 anos. Menos de 2 um pouquinho. Mas eu estou chegando lá com fé em Deus. Mas se acabar hoje, estou no lucro. Quase 3 décadas servindo a Jesus. Eu comecei a servir a Jesus, eu era solteiro. Tem um momento do namoro onde ele fala que a juventude não aguenta as pressões da carne. Deus me sustentou. Tem um momento da definição do que vamos fazer da vida. Deus me sustentou e me capacitou com o melhor de todos os chamados. Me chamou para ser pregador do Evangelho. Não existe algo mais nobre do que isso. Por mais que eu agradeça a Deus, por mais que eu adore a Deus, não é o suficiente, porque é um chamado espetacular. Então eu sou prova de que Deus está cuidando. Deus está conduzindo a minha vida com segurança. Há uma promessa dele lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20, que diz, e eis que estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Nem um dia sequer vamos caminhar sozinhos. Todos os dias das nossas vidas, seja no período do desemprego, seja no período da provação na faculdade, seja no período em que você está vivendo no ápice do sucesso, ou seja, no momento mais doloroso da sua vida, no momento em que você está cheio de saúde, ou quando a sua idade está avançada e que você já não tem mais forças, Deus está ali com você, caminhando com você, lado a lado para você não ir sozinho. Louvado seja Deus por esse Deus tão maravilhoso. Glória a Deus por isso.
E eu quero ainda compartilhar com você mais uma lição. Agora, quero pedir a você que volte a sua Bíblia, ou talvez seja na mesma página, a minha está aqui na mesma página, Isaías 45, verso 22. Quem é esse Deus? Esse Deus é aquele que tem um convite para você. Diz assim o verso 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Neste texto nós encontramos esse Deus criador, esse Deus sustentador, esse Deus que conduz as nossas vidas com segurança, levantando um convite e falando assim, meu filho, eu estou te chamando. Olha para mim, vós todos os confins da terra. Olhe para mim, brasileiros. Olhe para mim, latinos, americanos. Olhe para mim, europeus, asiáticos, africanos. Olhe para mim, os confins da terra, que eu sou Jesus, eu sou o Salvador, eu vim buscar e salvar aquele que se havia perdido. Há um convite de Jesus para você. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Busque a Jesus dizendo, eu não sou merecedor, mas eu me prostro diante de ti. Se Deus trouxe você até esse vídeo, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Se Deus te deu a oportunidade de ouvir essa palavra, sua situação não está perdida. Deus tem um propósito na sua vida. Ele tem um convite, Ele te chama. Tem um hino no cantor cristão que fala assim, vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Um dia, com a minha alma cansada, ferida e machucada, eu fui até Jesus quando Ele me chamou. Ele transformou a minha vida, mudou a minha história e hoje eu vivo para Ele. E eu posso dizer para você, vale a pena. Vem caminhar com Jesus. E agora, para nós finalizarmos, quem é o seu Deus? A última razão que eu quero dar para responder essa pergunta, que o seu Deus é aquele a quem você vai prestar contas. O convite hoje está assim, talvez eu vou, talvez eu não vou. A palavra hoje é talvez eu creio, talvez eu não creio. Muita gente pensa assim, mas eu quero dizer para você que tem uma coisa, uma única, que não existe talvez. Ela é única. Todos nós, todo ser humano que nasceu na face da terra, vai passar por isso. Eu quero convidar você a ir lá na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. E eu quero ler com você, nessa carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 9 a 11, diz assim, por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Preste atenção comigo nesse texto. Esse texto está falando, para responder quem é o seu Deus, é aquele que você um dia vai prestar contas. Vai chegar um dia na história que todo joelho de todos os homens que nasceu nessa terra, desde o primeiro que nasceu até o último que vai nascer, seja ele rico, pobre, branco ou preto, seja ele de qualquer continente, seja ele homem ou mulher, seja ele cristão, seja ele ateu, todo ser humano um dia vai ajoelhar e vai olhar para Jesus e vai dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Neste momento, Jesus vai dar o veredito final para a sua vida. Ele vai estar ali como um juiz para determinar o seu destino. A Bíblia diz que ele vai dizer assim, para aqueles que creram no nome dele, vinde benditos de meu Pai, e escolhei por herança o reino que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. E para aqueles que não creram no nome dele, ele vai dizer assim, afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, que eu não vos conheço. Eu encerro esta mensagem fazendo uma pergunta para você.
O que Jesus vai falar para você no último dia da história? Ele vai falar, vinde bendito, ou ele vai falar, afasta de mim, maldito? Oportunidade você tem hoje. Deus trouxe você até aqui esse vídeo para entender quem é Deus, como que Ele conduz a história, o convite que Ele faz para você e a maneira como a história vai terminar. No último dia da história, todo ser humano na face da terra vai estar prostrado diante de Jesus. Nesse dia, eu quero ter a alegria de ouvir do meu Senhor, o meu Salvador, a quem tenho vivido para servi-lo. Ele falar, vem Leonardo, você creu no meu nome. E eu quero levantar, quero abraçá-lo, quero adorá-lo, como tenho adorado hoje, mas lá com muito mais perfeição. E eu convido você a vir adorar a este Deus também, para a glória do nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus ilumine os seus passos, que o seu compromisso seja o compromisso de servir a Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus te agradecemos por esta palavra e pedimos ao Senhor que abençoe este teu filho e essa tua filha que aqui esteve ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus que oramos agradecidamente. Amém. Um forte abraço, até a próxima oportunidade.